Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, dando continuidade à nossa última aula, eu vou continuar com o tema, né? Seguindo a apostila, que é do sistema nervoso. A gente conversou um pouquinho na última aula sobre o sistema nervoso central. E hoje, então, eu vou estar falando com vocês sobre o sistema nervoso periférico, tá bom? Eu vou estar deixando oculto aqui, né, o vídeo, para mostrar melhor para vocês os slides, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, gente, dando continuidade, então, o sistema nervoso periférico, né? Como o próprio nome dele já diz, é periférico porque envolve as partes mais das extremidades, né? Os braços, as pernas. Então, seria um meio de transmissão que vai ligar, vai conectar, né? Ao sistema nervoso central. Então, aqui na definição, como vocês podem ver, então, o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e gânglios que ligam o sistema nervoso central aos órgãos do corpo. Então, vai ser o meio de transporte, né, dessa mensagem para chegar até os órgãos efetores, né? O que seriam? Seriam todos os órgãos que sofrem a ação do sistema nervoso central, tá bom? Só para vocês lembrarem, então, os nervos, eles são o conjunto de fibras nervosas, né? As fibras nervosas, elas são formadas por um conjunto de neurônios. Então, de forma simplificada, essas fibras nervosas, então, são aglomerados de células nervosas que vão, né, formar essas fibras, algo mais grosso, né? Então, o nosso sistema nervoso periférico, ele constitui de dois tipos de nervos, tá? Tem os nervos aferentes e os eferentes, tá? Os nervos aferentes, eles são sensitivos, né? São fibras, então, né, que vão enviar os estímulos sensoriais, né, de dor, calor, frio, da periferia até o sistema nervoso central. Então, geralmente aqui, né, no dedo da nossa mão, quando a gente toca uma panela quente, são nervos aferentes, nervos que saem, né, daqui, que eles detectam as sensações e vão levar esse estímulo até o nosso sistema nervoso central, que é no nosso encéfalo. E tem os nervos eferentes, que são os nervos motores, que dão, né, a resposta para aquele estímulo. Então, são fibras que enviam as respostas motoras do sistema nervoso central para o músculo. Então, os nervos eferentes são os nervos que transmitem um impulso que sai do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo e da nossa medula, e vai atuar no nosso músculo. Então, quando a gente, né, toca numa panela quente, a gente primeiro tem esse nervo sensitivo que detecta o calor, né, a quentura, e ele vai levar essa mensagem para o sistema nervoso central. Quando chega lá, ele atua já diferente, né, com esse nervo motor que vai atuar, né, no músculo, né, liberando, fazendo com que a gente tire a mão da panela, tá bom? Seria mais ou menos isso, tá? Os gânglios, né, como eu falei para vocês, que o sistema nervoso periférico é formado por nervos e gânglios, os gânglios eles são aglomerados de neurônios também, né? Mas eles estão, o que diferencia, né, eles de outras estruturas, como as fibras nervosas, é porque eles estão espalhados pelo nosso corpo todo e eles não estão dentro do sistema nervoso central, ou seja, eles não estão nem no encéfalo e nem na nossa medula. Eles estão espalhados pelo nosso corpo. E eles são responsáveis por detectar também diversos estímulos, né? Se a gente toca em algo quente, se a gente se machuca, ele também é responsável por levar essa mensagem, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, então, né, um nervo, se vocês verem, um nervo, ele tem várias fibrazinhas, né? Cada círculozinho desse é uma fibra nervosa, que por sua vez
é um aglomerado de células nervosas, tá? Só para vocês entenderem, não precisa se aprofundar nisso, tá bom? É para vocês conhecerem mesmo e saberem diferenciar. Então, aqui, né, tem o nervo espinal, que vai sair aqui, ó, da nossa medula espinal. E aí, vocês vão ver, então, né, ó, o conjunto de células nervosas, que são os neurônios, as bainhas de mielina, como eu falei para vocês. E aqui, ó, vocês vão ver que esses nervos espinhais, eles são irrigados, né? Tem diversos vasos sanguíneos no seu meio para irrigar, né? Levar oxigênio e nutrientes, tá bom? Aqui, gente, essa imagem dessa pessoa aqui é para vocês verem como é diferente o sistema nervoso central do periférico. O sistema nervoso central, ele é o de comando mesmo, né? Como já diz o próprio nome, que está em até amarelinho aqui, que é o nosso encéfalo e a nossa medula. E aí, como vocês podem ver, os prolongamentos que saem desse sistema nervoso central já faz parte do sistema nervoso periférico, que são os nervos que a gente vai comentar, que são os cranianos e os raquidianos ou os espinhais, tá bom? Ó, então, são eles. Então, como eu falei para vocês, só relembrando, gente, essa parte do conteúdo começa na página 33, tá bom? E é só na página 33 que a gente fala, então, do sistema nervoso periférico. Até tá na apostila de vocês, de forma mais simplificada, então, né, a definição de nervos e a definição de nervo sensitivo e motor, que como o próprio nome diz, sensitivo responsável por sensações, né? E motor por movimento, tá bom? Então, dando continuidade, os nervos espinhais, eles então são os nervos que vão fazer essa conexão, né, com a medula espinal. Eles saem da medula espinal. Pode ser chamado de espinal ou espinhal, tá? E eles fazem da parte, então, somática, que é o quê? A parte que a gente realiza, né, o controle, que é os nossos movimentos mesmo, tá? São 31 pares, então, de nervos, né? Eles vão se originar, então, na medula espinal e eles passam por orifícios entre as vértebras, né? E eles chegam a todas as partes do organismo. Tanto que eles sofrem até uma divisão, que eu coloquei aqui no slide, e como vocês podem ver, então, na imagem, né? No caso, tem o plexo cervical, que são esse conjunto de nervos espinais, que eles vão fazer esse suprimento, né? Então, a parte cervical vai ser responsável por transmitir essas informações para a pele, para os músculos da cabeça, pescoço e diafragma, né? Pegando aqui também o tórax. Aí tem o plexo braquial, né? Que, como o nome diz, são os nervos que vão suprir os membros superiores, né? Os dois braços. Tem os 12 nervos torácicos também, né? Que são esses daqui. Eles podem ser chamados de nervos torácicos ou intercostais, né? Que eles ficam aqui entre as costelas, né? Mas seria a mesma coisa, só a nomenclatura que muda. E o plexo lombar, que vai suprir toda a parte abdominal e a parte das pernas, né? Dos membros inferiores. E por fim, o plexo sacral, que é esse daqui, como vocês podem ver na imagem, que são 6 nervos que se originam da medula e supre essa região. Na apostila de vocês, então, tá até os números, né? Então, são 8 pares cervicais, 12 torácicos, 5 lombares e 6 sacrais, como eu falei para vocês. Eles são chamados de plexos porque são um conjunto de nervos, né? Que são responsáveis por uma região do nosso corpo. Então, por isso que é esse chamado nome, então, de plexo, tá? E aí, né, como eu falei para vocês, tem 2 tipos de nervos, né? Não falando daqueles lá que eu falei no comecinho, que são os tipos de estímulos, né? Que sensitivo e motor.
mas esses dois que eu vou falar para vocês, que um é os nervos espinhais, que se originam da medula, e os nervos cranianos, que se originam, então, do nosso tronco encefálico, né? Da parte do nosso encéfalo. Então, os nervos cranianos são 12 pares, né? Que vão se originar, então, do encéfalo, né? Do tronco encefálico, dessa parte aqui, ó, desse prolongamento. E eles vão ser, então, responsáveis por alguma parte das nossas estruturas, dos nossos órgãos, tá bom? Eles têm um algarismo romano que vai de 1 a 12, por serem 12 pares, né? E eles podem ser ou nervos sensitivos, como eu falei para vocês, que são de sensibilidade, ou mistos, que seria de sensibilidade e de movimento, tá bom? E cada um tem um nome específico e um número de acordo com o seu surgimento, tá? Esse daqui, gente, ele é um pouco mais complexo mesmo. Eu quero que vocês vejam só para ver que cada nervo, né, que se origina do nosso encéfalo, ele vai irrigar e vai ter uma ação no nosso organismo, mas não é para vocês decorarem nem nada do tipo, tá bom? Então, tem o nervo, o primeiro, né, que é o olfatório. Ele é um nervo, então, sensitivo, de sensibilidade. E é como vocês podem ver na imagem aqui, está sendo nomeado cada um, tá? Tem até uma imagem na apostila de vocês. Tem o nervo, o segundo, que é o óptico. Ele também é de sensibilidade, né? Responsável pelos movimentos dos olhos e tudo mais. Tem o terceiro, que é o oculomotor, que é responsável, então, pelo movimento da pálpebra e a constrição da pupila. Tem o quarto par de nervo craniano, que é o troclear, né? Ele também é responsável pelos movimentos dos olhos. Tem o quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo, né? Ele supre toda a parte de mastigação, tá bom, gente? Até tem aqui para vocês o trigêmeo, ó. Ele então inerva toda a face, essa parte, né, próxima ao nosso nariz, os dentes. Muita gente, alguns casos, quando tem inflamação, algum tipo de processo inflamatório do nervo trigêmeo, acaba sentindo muita dor nos dentes, na região da face. Geralmente é esse nervo que pode estar inflamado e gerar esses sintomas, tá bom? É muito interessante vocês saberem disso. Então, dando continuidade, tem o sexto par de nervo craniano, que é o abducente, que também atua no movimento dos olhos. Tem o sétimo par de nervo craniano, que é o facial. Ele então supre também toda a face e é responsável pela secreção de saliva e lágrima. Tem o oitavo par de nervo craniano, que é o vestíbulo coclear, que ele já vai atuar na audição e no equilíbrio. O nono par de nervo craniano, que é o glossofaríngeo, ele é responsável pela secreção de saliva e também regula a nossa pressão arterial, tá? Essa PA aqui é a abreviação de pressão arterial, tá, gente? E tem o décimo par de nervo craniano, que é o nervo vago. Ele é responsável pelo movimento das nossas vísceras, ou seja, tudo que é músculo liso, cardíaco e glândula, ou seja, parte gástrica, né? Nosso estômago, nosso intestino, nosso coração, ele vai ser responsável pelo movimento, então, né? Pela frequência cardíaca, pelo peristaltismo no nosso estômago e no nosso intestino, tá bom? Tem também o 11º par de nervo craniano, que é o nervo acessório. Ele vai atuar, então, gente, no movimento da língua e nos movimentos da cabeça, tá? E, por fim, o 12º par de nervo craniano, perdão, que é o nervo hipoglosso. Ele vai atuar, então, na deglutição e na mastigação. Aqui nessa imagem, gente, tem todos aqui, então, ó, nervo acessório, o hipoglosso, tudo é indicado de forma certinha, né?
Ó, tem até uma legendinha aqui falando então das fibras eferentes e aferentes, né? Não se apeguem a isso, mas é só para vocês conseguirem ver direito, né, a imagem, terem uma ideia. E aí aqui tá falando tudo certinho, então para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Esses nervos. Eles são difíceis, não é preciso decorar nada, tá bom? Então, basicamente seria isso do nosso sistema nervoso periférico, tá bom? Esse daqui já é sobre o sistema nervoso autônomo, e eu vou passar então para vocês na nossa segunda parte dessa mesma aula, tá bom? Até daqui a pouco, então.